Oi, gente! Para vocês que não me conhecem, eu sou Tainá Martins, administro aqui a Vox to You Macaé e hoje estou fazendo uma edição especial do nosso Talk to You. A Vox Macaé está completando 3 anos e nesse período que eu estarei aqui, estarei entrevistando os nossos alunos de destaques, quem mais marcou nessa trajetória. E aí, hoje, eu vou trazer essa aluna, que é da nossa 2ª turma, já foi aluna de destaque, e ainda é nossa fã número 1, como ela mesma diz. Quem é essa pessoa? Carol Hipólito! Carol, muito bem-vinda! Obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui na Vox, né? Eu falo que a Vox... Opa, voltei. Eu falo que a Vox é minha 2ª casa. Porque a minha primeira é lá com meu marido. E a gente não quer briga em relação a isso. Não, vocês são da paz. Da paz. E aí, Carol, como que você conheceu aqui a Vox to You Macaé? Foi muito engraçado. Eu vim através de uma amiga, da Monique Ferraz, que é arquiteta, que fez parte da primeira turma da Vox. Isso. Eu vim através da Monique. Tudo começou com a Monique me questionando, porque eu sou fonoaudióloga, a Monique me questionando se ela tinha muita cacofonia. Eu falei, não, Monique, eu acredito que não. E aí ela ficou com isso na cabeça e de repente a Monique apareceu aqui na Vox. Eu falei, gente, Monique, não dá ponto sem nó. Eu vou lá ver o que é esse Vox to You, o que ela tá fazendo, o que ela tá aprontando lá. Se for obra, eu vou ter que voltar. Mas se for algum curso, eu vou querer fazer. E aí conheci a Vox através da Monique. Eu vi num stories dela, se eu não me engano, ela com o Fábio, falando sobre a Vox. E aí eu fiquei muito curiosa. Falei, não, eu também quero. E assim, mesmo você sendo da área da comunicação, você viu Vox, oratória e comunicação. E bateu a curiosidade. Você lembra, assim, qual foi o que você veio buscar, assim? Você viu o story, olhou e falou assim, tá, eu vou ver, mas o que é isso? Como que foi, assim, a sua vinda mesmo? Gente, é o que eu falo. Por eu ser fonoaudióloga, as pessoas acham que eu tenho que saber falar. Eu não sabia me comunicar, gente. É fato. A comunicação, ela envolve uma série de elementos. E eu parecia aquela girafinha, ó. Eu literalmente caía, gente. Então, assim, eu era muito expansiva, além de parecer essa girafinha, eu era muito expansiva, usava muitos braços. Já aconteceu de acertar outras pessoas que estavam perto de mim. Essa era a realidade. E na faculdade a gente tem uma disciplina de oratória, mas a gente não sai de lá 100%. E aí eu sentia falta disso. Eu falei, cara, vai ser o complemento que eu preciso. Porque na faculdade essa disciplina dura 6 meses. O que é 6 meses na vida de alguém? Básico, exatamente. Né? E aí tem aquelas técnicas todas que você tem que aprender para poder lidar com o seu cliente, para poder oferecer um tratamento de qualidade para o seu cliente, mas e você? Então eu buscava isso, eu sentia falta disso. E eu percebia que a minha comunicação era muito expansiva e isso me incomodava de certa forma. Então eu vim buscar uma comunicação assertiva de fato. Entendi. Então assim, você já veio convicta do que você precisava melhorar. Sim. Mas aí no decorrer do curso, você foi descobrindo algo além disso? Que você fala assim, já era comunicativa, expansiva, já era um fato. Mas teve outro ponto que você falou assim, cara, eu nem sabia que eu precisava melhorar isso e descobriu aqui? Na verdade, Tainá, foram diversos outros pontos. Porque a gente entra aqui na Vox achando que é um cursinho de oratória, mas não é um cursinho de oratória, gente. É um curso de desenvolvimento pessoal. A gente trata de PNL, a gente trata de comportamento, a gente trata de comunicação de um modo geral. Então, assim, é muito amplo. Eu optei pelo Academy, justamente para a gente destrinchar mais essa coisa da comunicação. E eu fui surpreendida com diversos temas que eu não fazia ideia que existiam dentro da comunicação, mesmo tendo a oratória na faculdade. Então, assim, eu senti com maior empoderamento de falar da oratória, de ser uma oradora.
Eu posso falar que eu sou moradora, tá, gente? E eu achei muito engraçado, porque assim, eu assisti aula com a Carol e temos perfis completamente diferentes, mas algo em comum, que era a girafinha, um pro lado pro outro. Verdade. Mas assim, a gente estava comentando aqui antes sobre isso, de você ser da área da comunicação, mas você teve aquele passo atrás de assumir, opa, eu tenho a formação, mas não quer dizer que eu sou 100% boa nisso, eu preciso melhorar, me especializar mais. E nesse decorrer do curso, você lembra de alguma dinâmica, alguma aula que te marcou muito, que foi assim, aquela virada de chave de, opa, esse curso aqui não é uma brincadeira. Não é. Você lembra? Lembro. Gente, quando vocês vierem pra Vox, eu vou dar só um spoiler. Mas a aula, a dinâmica foi porque você merece sucesso. Tá, porque eu sou inteligente. Tá, mas por que você merece sucesso? Tem tanta gente que é inteligente e não tem sucesso, mas por que você, sendo inteligente, mereceria o sucesso? E pedrada atrás de pedrada. Então, marcou muito essa aula do porquê você merece sucesso. Me obrigou de fato a pensar fora da caixa. Sim, porque assim, se a gente te faz uma pergunta, você vai saber desenvolver. Mas assim, quando você insistem nessa mesma pergunta, você começa a se questionar do, opa, quando eu fiz essa dinâmica, eu já tive aquela coisa do, gente, será que eu mereço mesmo sucesso? Chega na terceira resposta, a gente já tá assim, a gente merece mesmo? Eu já falei, a pessoa tá perguntando e realmente mexe muito com a gente. Sua turma foi uma turma atípica por ser uma turma de sábado, a parte da manhã. Nossas turmas sempre foram à noite. Sim. E como que era essa vibe? Como era a sua turma? Conta um pouco pra gente como que era a dinâmica das aulas aos sábados de manhã. Olha, no início todo mundo chegava com sono. Eu, gente, quando eu cheguei, vou falar de quando eu cheguei na turma, pode, Tainá? Pode. Quando eu cheguei na turma pela primeira vez e olhei, eu falei, caraca, eu tô no lugar errado. Aquele monte de homem e eu de mulher, eu era bendita ao fruto, não sei se você lembra. Lembro. Só tinha eu de mulher. E aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Bateu um arrependimento. Mas eu pensei assim, cara, eu vim buscar alguma coisa e eu preciso entender como é que isso vai impactar na minha vida. Foi onde eu dei início à primeira aula e me apaixonei pela Vox em si. Então, assim, a maioria das pessoas chegavam com sono, gente. Abrindo boca, não queria vir, chegava atrasado. Mas depois a aula fluía, porque era uma energia tão gostosa. A nossa facilitadora Gabi, que eu amo. Te amo, tia. Que eu amo, ajudava muito. A turma em si era entrosada. Então, acabou que no decorrer dos dias, a gente já se acostumou e todo mundo já vinha de alto astral. O Danilo, por exemplo, é proprietário do Zé Gastronomia e do Picanha do Zé. Ele trabalhava a noite inteira. E aí ele chegava às vezes meio cansado, até que ele chegava de bom humor, porque, poxa, trabalhou a noite inteira. Sim. Então isso a gente entendia que fazia bem até pra ele, que trabalhou a noite inteira. Então era muito legal. E a gente sente falta. Eu, pelo menos, eu sinto falta. Mas eu gosto de acordar sábado mais tarde. O seu sábado pela manhã não foi mais o mesmo, mas também assim, não precisa repetir, né? Eu repetiria. Se fizesse... eu sei que tem o Pós-Academy, que é o Master. Pós-Vox. Pós-Vox, né? Que é uma versão a continuação, Master. tanto da Academy quanto do Master. Então, eu vou ingressar ainda, gente. Calma. Passando por muitas mudanças no momento, mas eu vou ingressar. Mas assim, se eu tivesse noção, se eu pudesse prever o meu futuro, eu faria tudo de novo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Faria tudo de novo. E nesse curso, né, que você escolheu, eram 40 encontros e tinha ainda as mentorias individuais com a facilitadora, que no caso era a Gabriele. Sim. Você lembra como que foi sua evolução nessas mentorias, como aconteciam, como que era esse impacto de ter um momento a sós com a facilitadora durante esse seu processo de desenvolvimento? A minha primeira mentoria foi muito difícil pra mim. Porque vocês pedem pra gente sinalizar várias coisas, né? E eu acho que eu não tinha noção do que eu tinha dentro de mim. E até mesmo do potencial que eu tinha. Eu comecei a perceber a minha evolução através dos vídeos. É a única forma que eu tive essa dimensão de entender, caraca, eu realmente evoluí. Foi através dos vídeos. E as mentorias ajudaram demais, porque era a minha dificuldade. E aí eu batia muito na tecla
tecla com a Gabi que eu não sabia o que fazer com o pé, eu não sabia o que fazer com a mão, porque às vezes eu tava apresentando no palco e o pé tava um pra lá e outro pra cá, e, enfim, eu tinha que ter um posicionamento. E isso eu consegui trabalhar muito na mentoria. Foi muito legal. E eu vejo assim que você fala com muito carinho da sua turma. E eu vejo que assim, você criou laços, amizades, Sim. e a gente sempre incentiva até a questão do network. Como que foi pra você não lidar só com sua turma, mas aqui na Vox a gente dá a opção de reposição. Você teve contato com outras turmas. Sim. Como foi ter contato com as outras pessoas, sair da sua zona de conforto? Porque a gente tá ali na mesma turma, com o tempo a gente se acostuma. Aí quando vai pra outra turma, em outro turno, é um outro perfil. Como que foi pra você lidar, fazer esse network? Conta um pouquinho. A minha turma era uma turma pequena, então a gente se sentia muito à vontade de falar qualquer tipo de assunto na frente de qualquer pessoa que estava ali na turma, lógico, das que compunham a turma. Quando eu vinha repor à noite, eu ficava um pouco contraída, porque eram turmas muito grandes e turmas de pessoas que trabalhavam offshore, num ramo totalmente diferente do meu. E eu falava, meu Deus, eu não posso nem brincar, porque eu sou uma pessoa brincalhona, já deu pra perceber, né? E eu falava, meu Deus, eu preciso me conter aqui. Foi muito bom sair da zona de conforto, e isso me trouxe também pra, não reduzindo o meu campo, mas uma forma de me ensinar como que eu devo me portar em determinados momentos. Eu não estava na minha zona de conforto, eu não estava na minha turma, mas eu tinha que estar ali para repor uma aula. Então eu conseguia me conter, porque em alguns momentos eu não conseguia me conter. Então eu consegui me conter, fazer amizades, trocar telefones, serviços, e foi bem legal. É que apesar de você ser uma pessoa extrovertida, isso ficar nítido e claro, lidar com outras pessoas é um desafio. A gente aprende aqui tanto a comunicação interna, mas também entre as pessoas. Sim. E aí eu vejo que você saiu da sua zona de conforto, lidou com pessoas de outras áreas que você não estava habituada, mas soube lidar bem. Isso é muito bom. Esse era meu maior desafio. Eu gostava de ficar quietinha, já era outro perfil. Verdade. E quando eu ia nas outras turmas, eu ficava assim, cara, tinha 5 pessoas. Eu ficava, meu Deus, eu tenho que falar com 5 pessoas. Não, aí eu chegava sábado de manhã, depois de sair daqui da Vox, aí eu vinha. Aí vinha vocês já, bom dia! Com o celular na mão, e eu assim, gente, o que tá acontecendo? Fazendo stories. E eu ficava assim, Jesus, o que tá acontecendo? E eu entrava na sua turma, tava todo mundo super alegre. Eu falava assim, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Realmente era muito legal. E eu sinto falta também dessas manhãs loucas. Gente, a minha turma foi a melhor, né? Desculpa aí. Eu não posso falar isso. Mas Carol. eu posso. A minha turma foi a melhor, gente. Não tem comparação. Sábado de manhã, a gente aqui na Vox. Melhor. E pegou assim, o iniciozinho, que a gente brinca, né? Agora tá lindo, tem iluminação top ali no caixote. Tá tudo lindíssimo, microfone. A gente, não, foi das antigas, do vamos ali. Os pioneiros. Tá, e mesmo gente, assim, apaixonados pelo processo. Toda festa da Vox que tem, a gente tá lá. Batendo ponto. Batendo ponto. E aí, Carol, me fala um pouco como que o curso, nesse decorrer, impactou na sua vida pessoal e profissional. Fala um pouquinho do que você trabalha e como que o curso te ajudou nesse ramo. Olha, gente, hoje na fonoaudiologia, minha comunicação melhorou 100% com os meus pacientes. Eu consigo me fazer entender com muito mais facilidade. Isso me ajudou, assim, muito, 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 muito. Eu acho que numa escala de 0 a 10 me ajudou a 100. E na comunicação em casa, eu e o meu marido, a gente se entende muito melhor. Eu sou doida pra ele vir fazer Vox, gente. Eu já empurro ele. Vai, meu filho, fazer Vox. Você precisa. Empresário. Mas ele vai vir um dia, eu tenho fé em Deus. E melhorou muito a minha comunicação com meu marido, e inclusive com as minhas filhas. O nível de desobediência delas diminuiu drasticamente. Primeiro, que antes eu... Malu! Jade! Eu gritava muito. Que às vezes eu tava num cômodo e elas no outro. Eu entendi que comunicação com criança não é gritar. Eu tenho que chegar, eu tenho que conversar, eu tenho que abaixar no mesmo nível. Eu sempre soube, mas eu não praticava. Muito louco isso, né?
A gente não coloca em prática aquilo que a gente sabe, mas a gente faz na rua. Não, pera, vou fazer na minha casa também. Então, assim, a comunicação lá em casa tá muito mais fluida. Tá muito melhor. E, gente, não é romantizar, mas eu e meu marido, a gente não briga. A gente não briga depois que eu fiz a Vox. São raros os casos. Por exemplo, esse ano a gente não teve embate, nenhum. Porque teve uma comunicação clara entre vocês dois. E assim, se ele fizer Vox, gente... Aí decolou. Pra nem pensar. Fica até emocionada só de imaginar. Meu Deus, tem até um segundo... Renova votos, segunda lua de mel. Nesse nível. Mas eu acho muito interessante isso que você falou, porque foram faixas etárias completamente diferentes e um curso que você começou aqui só de curiosidade para ver qual impactou assim na criação dos seus filhos, no seu casamento e no seu trabalho. Sim. E às vezes a gente pensa assim, é só um cursinho que eu vou saber falar melhor. Nunca será, gente. E não é algo muito mais profundo. Acho que também essa parte do segundo e terceiro módulo, que pensa muito no eu, que é muito voltado para nós, é assim, sensacional pra gente quebrar nossas barreiras e assim a gente conseguir dar um passo pra frente, conseguir falar melhor com as pessoas. Sim. Porque eu tinha muito essa dificuldade. Eu me cobrava muito, na hora que eu ia falar com a pessoa, eu cobrava também a pessoa, mas eu ficava assim, gente... Você não falou, como é que ela vai saber, né? Exatamente. E pra você, como que foi assim, seus desafios internos durante o curso? Gente, a aula mais difícil pra mim foi a da escutativa. Foi muito desafiador. Porque eu falo sem parar o tempo todo. E muitas das vezes, quando eu estava em um diálogo, eu não escutava a pessoa. Eu tava ali, tava conversando, e depois eu falava, gente, o que fulana falou? Você deixava passar a informação. Sim. E aí... Foi o que você falou, até melhorou a briga em casa, né? Melhorou às vezes, muito. Talvez as pessoas estavam tentando falar com você e você estava mais preocupado em que responder do que escutar a pessoa. Teve uma aula também, você vai me lembrar, eu acho que você vai saber qual é, que eu tive que ficar em silêncio. Eram vários personagens. E aí, cada personagem... Rótulos. Isso, aula de rótulos. Gente, eu tive que ficar em silêncio. Pra mim foi... Eu tava passando mal. A Gabi... olhava pra mim e ela ria. Gente, eu tive muita dificuldade de ficar em silêncio. Foi aí que eu percebi, eu falei, caraca, isso é muito sério. Eu não consegui silenciar. Todo mundo conversando e eu tive que ficar em silêncio. Na mesma aula, aquela atividade que tem um grupo de pessoas conversando e as pessoas te ignoram. Caraca! Não, eu nem sei se eu posso falar dessa aula, né? Mas é uma aula já que... estamos dando spoiler, gente. Não tem como. Era uma aula que a gente coloca adesivo na testa. E eu fiz na sua turma. Você lembra, então? O meu trauma era sempre as pessoas ficarem me questionando ou duvidando de mim. E o meu era, tipo, duvide dela o tempo todo. E eu falava assim, oi, gente, o tempo tá bom. Enfim, assim, tem certeza que o tempo tá bom? E eu, meu Deus do céu. E o da Carol era... Me ignore. Ai, gente. Assim, no final, a gente tava com uma peninha dela que ela falava qualquer coisa, todo mundo ficava em silêncio, assim. Gente, pra mim foi muito triste, porque eu sou sanguínea. Eu tô acostumada a chegar e, na maioria das vezes, eu ser o centro das atenções por ser muito comunicativa, por ter papo com todo mundo, por ter conteúdo pra conversar com qualquer pessoa. Então, isso me doeu muito e me levou a refletir. Será que eu tô fazendo isso com as pessoas? Esse é o ponto. Acho que é o principal da atividade. É exatamente esse. A gente sofrer na pele o que a outra pessoa que se sofreria com coisas que a gente faz. Eu realmente sofri, Tainá. Eu realmente sofri. Eu falei, gente, isso é muito sério, olha só. Aí eu comecei a observar. As personalidades que estavam ali. Eu falei, gente, será que eu sou... além dessa que ignora as pessoas, eu sou alguma outra dessa pessoa. Estou presente, né? Tem em mim resquícios de alguma outra personalidade dessa? Te confesso que eu fiquei bem pensativa. Fui pra casa mal. Não, eu fui em várias aulas
Sim. Teve várias aulas, vezes que eu chegava em casa, eu ficava assim, 2 horas da manhã, pensando. Falei, meu Deus. E aí, durante o curso, o que eu fazia? Tudo que me doía, me tirava da zona de conforto, que praticamente foi todas as aulas. Mas, assim, todas as aulas. Eu sempre tentava pôr logo em prática durante o meu dia a dia. Sim. Então, por exemplo, eu sempre tive a cara muito fechada. E eu tinha aquela... Demorava a dar aquela virada do... Tem que ser simpática. Oi, chegou alguém, tem que falar. E aí, eu sempre, quando eu vi o feedback da Gabi, eu colocava em prática. Então, eu sempre tinha ali um gatilho, alguma coisa. Com você, como funcionava? Por exemplo, você via e tinha um feedback... E como que você logo colocava em prática? Eu também buscava colocar em prática, assim, logo de cara. Em casa foi meu laboratório. Confesso. E a turma também. Era mais ou menos o meu termômetro. Porque a minha turma era composta praticamente de amigos. E aí, depois da apresentação, eu sempre falava, gente, e aí, como é que eu tô sendo? Vocês acham que eu tô melhorando? A gente sempre tinha essa troca dentro da turma, além da Gabi. Então, pra mim... Foi muito impactante, eu buscava sempre colocar em prática, mas eu te confesso que nem sempre eu conseguia. Muitas das vezes eu tinha muito bloqueio. Eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer isso não. Aí vem a aula de crença. Gente, eu tô falando... Não tem jeito. Mas aí a gente tem aula de crenças, que assim, se você tem crenças muito fortes, isso vai te prejudicar em algum momento. Sim. Se não se desprender, vai, assim, dificultar o processo. Porque é ali que a gente entende os nossos bloqueios de falar em público, de se comunicar de uma forma mais clara. Tudo. E eu fico assim, gente, é uma crença, às vezes, aleatória, algo muito pequeno. Que a gente acha bobo, né? Ih, nada a ver isso aqui. Quando você vai ver, fala, gente, era isso que me paralisava. Por exemplo, fazer vídeo. Eu sempre gostei de falar, mas quando a câmera do celular tava de frente pra mim, eu travava. Gente, qual que é a diferença? Eu sempre falei o tempo inteiro, do jeito que vocês estão vendo aqui, só que era pior. Agora eu tô melhorada, versão Vox 2.0. Então, assim, não tinha diferença nenhuma. E nenhum vídeo tava bom. Então, a questão da autoimagem, que a gente também... Fábio vai me matar. Que a gente também trata no curso. Então eu falo, gente, a Vox não é um cursinho de oratória. Não vem chegando, achando que vai ser um cursinho de oratória que você vai aprender a falar, não. Que não vai ser isso. Vai assim, aprofundar, como brincam, né, que a gente engana as pessoas, que é um curso, a gente vem de curso de oratória e entrega curso de desenvolvimento pessoal. E aconteceu um fato muito curioso comigo esse ano. O Igor, esposo da Jean Carla, sim, ele me procurou porque ele precisava de uma fono. E aí ele falou, ele tinha alguma demanda de gaguejar quando falava em público. Eu falei, Igor, você conversa com seus amigos, uma roda de amigos? Ele conversa. Eu falei, cara, você não precisa de fono, você precisa da Vox. Aí no festival de primavera ele, eu tô aqui graças a você. Eu falei, porque não é a fonoaudiologia. Se for uma questão de falar em público, não vai mudar absolutamente nada, que ele vai estar só comigo na sessão e eu não vou conseguir transformar do jeito que ele espera. Então vai pra Vox. Por quê? Ele vai ter essa coisa do fazer toda semana. Ele vai ser obrigado, ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer. E aí entra na minha área de trabalho, que é o treino, repetição. Eu sou analista do comportamento. Eu acredito muito nessa coisa da repetição. Então ele vai aprender um novo comportamento e vai criar novas estratégias para lidar com as demandas que ele tem, com as falhas que ele tem. Tá aí super feliz. Não me arrependo, gente. Não me arrependo. E é um ponto que às vezes as pessoas vêm pra cá falando assim, não, preciso de um fono. E aí, com você, assim, como você percebe que, nossa, é comigo, não, opa, essa pessoa, ela fica nervosa, precisa de um outro caminho, ou uma escola de oratória, ou alguma outra área. Como que você consegue, assim? A questão da gagueira, por exemplo, a demanda do Igor foi muito específica. Eu gaguejo quando eu fico muito nervoso, quando eu tenho que falar pra muita gente. Isso é normal. Isso é uma questão de treino. Uhum. Então, ele vindo pra Vox, ele ia ser obrigado a fazer esses exercícios sempre, ou seja, ele estaria sempre em treinamento. Porque ele vai estar falando para pessoas que ele não conhece. Que aqui é gente de tudo que é lugar, tá, gente? É de Quissamã, Carapebus, Conceição, pessoas que moram na cidade, mas que não são daqui, que chegaram há pouco tempo, que estão procurando curso de desenvolvimento pessoal. Então, ele vai ter que lidar
com essa galera de todas as tribos. Mas quando tem uma questão de fala propriamente dita, um erro no planejamento motor, por exemplo, a pessoa que sempre troca aquele fonema, a pessoa que sempre fala errado aquela palavra, ou que não consegue, às vezes, formular uma frase direito, aí é com a fono. Tanto é, gente, que eles me chamam quando precisa, pra tirar dúvida até. Né, Tainá? Sim. Carol, o que você acha desse caso? Lógico que com muita ética, como vocês sempre tiveram, mas a gente sempre tá caminhando junto. E eu acho que vocês complementam muito o meu trabalho. Muito, muito, muito mesmo. Apesar de eu não atender adultos. Mas eu indico as mães dos meus pacientes, porque se mudou a minha vida com as minhas filhas, o que não vai fazer com a vida dessas crianças? Exatamente. E tem o Vox Kids, né? Tem, mas aqui ainda não tá lançado. Vamos Calma. com calma, Ai, Carol. meu Deus, Vamos com tô muito calma. acelerada. Ela já tá assim, vou matricular minhas filhas. Mais ou menos isso mesmo, gente. E, Carol, nesse período que você passou, você já se formou tem mais de um ano. Eu tava vendo, você se formou em julho do ano passado. Qual memória, assim, foi marcante pra você? Quando você fala Vox, veio logo na sua mente? Ai, minha turma. Minha turma. Que foram momentos, assim, tanto de... Eu não quero falar muito, que eu vou começar a O olho dela. Foram momentos de alegria, mas também foram momentos de tristeza. Porque durante um ano a gente passa por muita coisa, né? Então, assim, um dos meus melhores amigos na turma, durante o curso, se separou. Então, eu sofri junto. E era a turma se tornou uma família. Eu fui convidada pro casamento da filha da Tayane de 1 ano. Casamento não, mulher. Da filha, aniversário. Meu Deus, sou doida. Que eu falei do casamento agora. Então, fui convidada. Então, assim, a turma, de fato, se tornou uma família. Então, quando uma pessoa sofria, todo mundo sofria junto. Então, quando essa pessoa assinou o divórcio, a turma toda sofria junto. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Hoje a gente fala isso, né? Mas na época do sofrimento não foi nada legal. Mas assim, a gente percebe que de um curso de desenvolvimento pessoal surgiu uma grande amizade. Com pessoas que eu nunca pensei em conhecer. De outros ramos, de nichos diferentes, Sim. que talvez você não encontraria em outro local. E se Acho muito encontra difícil. Aqui na Vox. Por isso que eu falo, gente, a Vox é minha segunda casa. E é muito legal, porque no período, eu lembro que só a turma era que teve mais vínculo entre vocês. Eu lembro quando chegava aqui a Tayane com a Sofia no colo, e na aula, cada hora um segurava um pouquinho, aí chegava a Fabíola com barrigão, todo mundo, opa, vamos deixar aqui o espaço dela. Era muito, assim, acolhedor a turma de vocês. Era sensacional, porque a minha turma era na segunda. Quando eu faltava, eu tinha sábado pra repor. E eu ficava tranquila, não que era... era a melhor turma, né? Não sei ela. Então, era muito legal. E foi vocês que deram um gatilho até na gente pra fazer a festa primavera. Porque festa primavera foi o quê? Uma festa de confraternização entre vocês, os alunos, pra vocês terem esse vínculo que a gente falou assim, cara, tão legal o vínculo que a turma do sábado tem. E as outras turmas não conseguem. Tempo, horário, não dava. E a gente teve essa ideia. Opa, vamos fazer uma festa que reúna todos os alunos? E foi, a gente chamou, eu lembro que a gente chamou. E a Carol ficava assim, Tainá, fulano vai? Fulano vai? Eu vou chamar. Ficou assim, Carol, pode chamar. Ah, não, ele vai ter que ir. E assim, você mobilizou a turma. A minha toda. turma quase toda foi. Só não foi a Tayane e a Fabíola. O resto todo mundo foi. Estavam grávidas, né? Bebê pequeno. Mas o resto todo mundo foi, não foi? Foi. Acho que foi assim, 90% da turma. Tem foto. Só lembrando foto, Só mas assim. Só. E no dia, né, a gente ainda fez uma homenagem pra Carol. Pra quem não sabe, a Carol é aquele tipo de aluna que sempre vai falar da Vox. Vocês estão vendo a forma como ela fala da gente. E a gente decidiu premiar ela. Mostra ali que ela já se mostrou com o prêmio dela. Gente. De aluna influencer 2022. E, Carol, eu recebi esse prêmio. Como que você se sentiu? Qual foi o sentimento? Porque foi surpresa. Foi. Então, assim... Porque, gente, eu vou contar a história da festa. Tainá, você tem que ir. Eu falei, gente, por que
Tainá tá querendo me obrigar a ir nessa festa. Apesar de eu já ter comprado, né? Já ter falado que ia. Não, você tem que ir, você não pode deixar de ir. E chegou lá, eu recebi. Fui surpreendida e, de repente, eles me chamaram. Receber esse prêmio pra mim, eu acho que eu não consigo nem colocar em palavras. Porque, assim, tudo que é bom, que fez bem pra mim, eu quero dividir com as outras pessoas. Então, foi o que o Fábio disse no dia. Eu falo da Vox no táxi, eu falo da Vox no Uber, eu falo da Vox em casa, eu falo da Vox pros clientes do meu marido. Eu falo da Vox na escola, né? Então, assim, a Vox, pra mim, eu fico namorando ele todo dia, gente. A Vox, pra mim, tem um grande significado, não só na minha carreira profissional, mas pessoal também. Então, receber esse prêmio, eu acredito que eu consegui atingir o objetivo que eu vim buscar aqui, que é me comunicar de forma assertiva. E foi assim, sensacional, que quando ela recebeu, ela ficou assim, Nossa, ela faz tudo, ela sempre ficava, não, eu sou a melhor, eu vendo pra todo mundo, e chegou na hora, ela assim, meu Deus, eu ganhei o prêmio. Eu não esperava mesmo, gente, a gente brinca, né, que a minha turma é melhor, porque eu me desenvolvi, gente, eu me desenvolvi muito. Se no podcast tivesse condições de passar o primeiro vídeo que eu gravei, vocês iam ver. Caraca. Você consegue pontuar, assim, 3 pontos que você viu que melhorou na sua comunicação? A expansão, né? O meu espaço de comunicação, não sei se vocês perceberam, mas eu tô contida. Asinha de frango, né? Como diz a Gabi. Asinha de frango. A comunicação tá muito mais assertiva. E os tons de voz, que a gente também tem esse ensinamento nas aulas. Eu tenho sempre aquela voz de ouro, né, gente? Aquela voz super empolgada. Mas em momentos determinados não dá pra usar a voz de ouro. Eu tenho que usar uma voz de bronze, uma voz de veludo, que eu não vou falar o que é. Vocês vão ter que vir aqui pra poder aprender, vão ter que se matricular no curso. Inclusive, as matrículas já estão abertas da próxima turma. Já estão abertas, tem turma de novembro, que vai finalizar. Mas a gente já tá com turmas em janeiro. Na primeira, segunda de janeiro a gente já tem turmas de Intensivox, que é o curso de mais final de semana. E estamos com as outras turmas, é só entrar em contato que a gente fala as datas. Por favor, gente. Aí vocês vão entender os tipos de voz. Que para cada situação a gente usa um tipo de voz. E isso me ajuda demais, principalmente na minha carreira profissional. Quando eu quero chamar a atenção de alguém, eu já não chamo a atenção como antes. Fulano, que não sei o que. Não. Fulano, senta aqui. Vamos falar primeiro das suas qualidades, para depois a gente apontar o que você precisa melhorar. E ainda assim a gente fecha, dando aquela motivação para a pessoa, para ela não ficar triste. Às vezes fica, não tem como. Mas a gente mostra para ela que todo mundo é passível de erros. E que ela pode melhorar. E no final vem o cartão da Vox. Outro spoiler, o feedback sanduíche, né? É verdade. Ali vai, elogia, dá um expor, mas termina elogiando. É isso aí. Eu não falei. Foi pai, gente. Fábio, não me mata. E assim, é muito legal que você falou dessa questão da voz, né? E você lida com criança. Sim. E você tem que passar o que ocorreu ali na consulta para os pais. Então, são comunicações completamente diferentes. E como que você conseguiu lidar após a Vox, essa comunicação, saber diferenciar, passar a mesma informação para um adulto, para uma criança? Olha, na Vox eu também aprendi que se eu consigo fazer aquela criança de 2 anos entender qualquer informação, um adulto também vai entender. Quando a criança faz tudo certinho na sessão, que é aquela criança super empolgada, mãe, olha só, pode liberar tudo em casa. Elas nunca liberam. Mas eu sempre peço, que é uma forma de eu estar estimulando aquela criança a repetir aquele comportamento. Já quando foi naquele dia que aquela criança já não tá muito legal, falar, mãezinha, hoje não ficou muito bem, mas não vamos desanimar, porque pode ser pelo cansaço da escola, pode ser por outras questões que ele não fez a sessão de forma, como é que eu posso dizer, mais excitado, mais proativo, mais feliz até às vezes, porque as crianças relatam, ai tia, hoje eu tô triste, não quero fazer nada, hoje eu tô cansado. Mas eu passo pra mãe e eu converso muito com eles.
você gosta de vir ver a tia? Vamos escolher um brinquedo. Então, usando esses tipos de vozes. E, gente, é batata. Não tem jeito. Mudando o tipo de voz, consegue tudo. Com o brinquedo na mão e o timbre certo, dá tudo certo. E você que relembrou vários momentos, dá pra ver o brilho do seu olhar e falar da Vox, falar da sua turma. E eu queria te perguntar, se você pudesse mandar um recado pra Carol que começou na aula 1, o que você falaria pra ela? Procura Vox. É isso, gente. Procura Vox. O recado é esse. Cursos de desenvolvimento pessoal, a gente sempre vai ter por aí, mas eu acredito que a minha assertividade foi na escolha do curso. Sabe? Eu entrei achando que era uma coisa, no decorrer foi algo muito maior do que eu achei que poderia ser. Então eu acredito que isso me completou muito, não só como profissional, mas como pessoa. Hoje eu consigo ficar em silêncio, hoje eu sei um momento que eu tenho que falar, hoje eu sei um momento que eu tenho que brincar, um momento que eu não tenho que brincar, a voz que eu tenho que usar, aonde eu posso ir, até quanto de espaço eu posso ocupar. O que eu faço com meus pés? O que eu faço com as minhas mãos? Como eu falo com as pessoas? Quando eu tô nervosa, como é que eu tenho que agir? Quais são as âncoras que eu tenho que usar? Então, tudo isso eu consigo lidar. Não é fácil, porque cada situação é desafiadora. E vocês sempre, Gabi principalmente, sempre falou, gente, não é fácil, mas também não é impossível. Vocês têm estratégias. Então, assim, eu hoje tô munida de diversas estratégias para poder me dar bem. Meu Deus. Para poder me dar bem. Em qualquer tipo de comunicação. Então, eu tô tranquila, assim, sabe? Os desafios, eles sempre vão existir. Mas eu tenho estratégias porque a Vox me ensinou. E eu ainda consulto os livros da Vox, o material. De vez em quando eu leio. Quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu leio. Principalmente PNL. Aquele quadro lá da metalinguagem. Senhor, toda hora eu vou lá. Dá uma olhada, uma espiada. E pra você, quando tava lá no finalzinho do curso, como que foi a questão da formatura? Ai. Encerrar um ciclo aqui na Vox, já que a gente tá caminhando pro final do podcast. Já! Senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando. Parte 2. E pra você, quando foi finalizado, opa, eu já fiz as 40 aulas, já entreguei, agora eu tenho que ir pro mundo e continuar. Como foi essa sensação pra você? Foi horrível. Sério. Porque eu falei assim, gente, eu vou no meu dia a dia, eu termino a aula no sábado, a semana eu coloco tudo em prática e o que não dá certo, eu retorno, conto o que não deu certo e reajusto. Aula 40, acabou. E aí? Só que aí me vem à memória tudo que eu aprendi. Não é que eu não sei de nada. E a gente aqui... A gente aqui na Vox usa muito uma frase. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. E isso me deu medo. Porque eu falei, caramba, quem vai ser meu suporte agora? Apesar da gente ter um grupo da turma no WhatsApp. Mas eu fiquei muito receosa. Mas aí eu lembrei da frase, vai com medo mesmo. Quando eu tinha dúvida, eu jogava no grupo, procurava a Gabi, te procurei, mandei mensagem pra Fábio. E vivemos. Conseguimos viver, mas eu quero fazer o pós-Vox. Pós-Vox. E qual dica você daria para os alunos que estão formando agora sobre a Vox U, o curso acadêmico que você fez e finalizou? Para os que estão formando, gente, olha, durante o meu percurso na Vox, a minha jornada, se abriram muitas portas. E agora, no final, imagina esse prédio sem nenhuma parede. Eu me vejo assim. As portas se abrem de forma que, assim, imensuráveis. De formas imensuráveis. Hoje eu tenho uma gama de possibilidades, de oportunidades, tudo porque eu melhorei a minha comunicação. Então vai com calma, inteligência emocional, lembra das técnicas e vai dar tudo certo. Deu pra mim? Por que não vai dar pra você? Exatamente. Carol, muito obrigada por ter vindo, participado do nosso primeiro podcast de 3 anos Vox. É sempre um prazer, gente. E aí, se você quiser dar algum recado pro público, passar sua rede social, você pode passar, tá?
E aí fica à vontade. Mas a gente já deixa o nosso agradecimento para você por fazer parte dessa história, por acreditar nisso que a gente faz todo dia, que é transformar vidas, de acreditar que pode ter um potencial. Você teria, vamos dizer, todas as justificativas para não se desenvolver na área de comunicação e veio, topou e acreditou na gente. Sim. Então isso não tem preço. E ver você falando dessa forma é o que indica que a gente está indo no caminho certo. Para que eu vou chorar. Mas é de verdade, porque às vezes a gente passa por alguma situação ou outra que a gente pergunta: será que a gente está fazendo o melhor para esse aluno? Tem aqui, é uma grande equipe. É do comercial a Jéssica que serve o café. A gente sempre vai se preocupar no melhor para o aluno. A gente melhorou a parte da filmagem, a gente preparamos mais microfones, tem várias coisas. Já tô com a cara aberta, gente. São várias situações que a gente se coloca assim: o que eu queria que fizesse comigo, a gente faz para as pessoas. A gente sabe o quanto a falta da comunicação impede as pessoas de crescerem, assim, ver seu crescimento não tem preço. Você já tinha uma luz excelente, a gente só assim, minha filha, acredita na luz que você tem e vai. Então, muito obrigada por ter confiado no processo e ter confiado na gente. Ai, muito obrigada. E, gente, no início eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu seria capaz, que eu poderia tudo que eu quisesse, que era uma questão de mentalidade. Então a Vox me ensinou isso. E o recado que eu deixo hoje é: vem pra Vox e acredite sempre em você. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Mas busca se aprimorar onde você tem dificuldade. Se é uma questão de oratória, apesar daqui não ser uma escola de oratória somente, mas busca desenvolvimento pessoal, busca conhecimento, não só aqui na Vox, né? Indico o curso presencial, que fez muita diferença. Eu acredito que essa vivência me trouxe muitas experiências positivas e muitas experiências negativas, ao ponto de eu perceber que eu precisava mudar em algumas coisas. O meu recado hoje é esse. Nas redes sociais, eu tô lá no Instagram como Afono Carol Hipólito, pode me seguir, e vem muito vídeo por aí, gente. Eu tô num processo de mudança, que eu tô indo pro meu consultório, tô fazendo mudança e não tô tendo tempo de mexer nas redes sociais. Então, hoje tá um pouquinho parado, mas eu vou retornar. E deixar meu agradecimento, né, por ter sido convidado, por ter ganhado esse prêmio e mais uma vez pelo reconhecimento. Eu sempre vou falar da Vox para as pessoas, porque mudou a minha vida. Então, vai que muda a vida de milhões de pessoas aqui da cidade. Então, obrigada, Carol, novamente. E para você que gostou desse bate-papo, tudo que a Carol falou sobre o curso fez sentido, é só nos chamar aqui embaixo, pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, que é voxchuyu.macaé. Siga nas nossas redes sociais. Esse vídeo vai estar no Spotify e YouTube, mas também vamos divulgar alguns trechos do nosso Instagram. E tendo total interesse é só chamar. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e até breve. Tchau, tchau.